Olá, o TVR Esportes está em campo e comigo no gramado, ele, nosso comentarista Luizinho Costa. Professor Luizinho, olá, como foi de final de semana, professor Luizinho? Tudo bem, graças a Deus, prazer estar aqui novamente, curti bastante, descansei, aliás, desfrutei do fim de semana, trabalhando e descansando, e vendo futebol. O que eu vi de futebol, meu irmão, você pode perguntar, que se quiser saber, eu tô por dentro. E seu time lá ganhou mais uma nesse final de semana, Luizinho? Olha, o meu Santos? Não, o seu time lá de Santos. No Esporte Clube ganhou mais uma, 3-2, uma bela vitória dentro do Unidos do Mineirão, uma vitória meio apertadinha, mas continuamos invicto. E vamos começar falando de Liga de Futsal. A Liga Nacional de Futsal tem mais um desafio para Brasil Quirim nesta segunda-feira. O time sorocabano, que estreou bem a segunda fase da Liga Nacional, jogando em casa, venceu a Soeva por 3-2 na noite de terça-feira, dia 14, em partida realizada na Arena Alavanca, em Sorocaba. Com gols de Xuxa e Rodrigo, a equipe sorocabana fez valer o fator casa e aproveitou o apoio da torcida para vencer de virada e garantir os 3 pontos nessa segunda fase aí da Brasil Quirim Futsal na Liga Nacional de Futsal. O Brasil Quirim encara nessa segunda-feira, então, o Floripa Futsal na casa do adversário. E no sábado, dia 25, atenção torcedores, no sábado, dia 25, o Brasil Quirim recebe em casa, aqui na Arena Alavanca, mais um desafio, mas só que dessa vez pelas quartas de final da Liga Paulista de Futsal. Vai receber então no dia 25, às 7 horas da noite, na arena ali, no final da Paz Linhares, todo mundo já está acostumado, sabe onde é, ali perto do Parque das Águas, recebe o Itapeva, isso. Mas antes vai para Itapeva, na quinta-feira, encarar o time da casa lá. E no dia 25, então, aqui recebe o Itapeva pelas quartas de final da Liga Paulista de Futsal. Bom, saindo então do Brasil Quirim, saindo do futsal, vamos falar da abertura da Copa Paulista de Futebol, que teve início nesse final de semana. E a primeira rodada foi de poucos gols. Vamos ver como que ficou, vamos ver na tabela como que ficou aí os resultados desse final de semana, dessa estreia, dessa rodada, né, da Copa Paulista de Futebol. No sábado pela manhã, em jogo válido pelo Grupo 3, o Ituano recebeu o Primavera e venceu a equipe visitante pelo placar de 3-1. Já no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Nacional surpreendeu o São Bernardo com uma vitória por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Gindre, aos 23 minutos do primeiro tempo. No sábado ainda teve outros 3 jogos. No estádio Martins Pereira e São José dos Campos, São José e Juventus não saíram do 0-0. Já em Americana, Rio Branco e União Barbarense empataram em 1-1. Mesmo placar da partida envolvendo o Rio Preto e o Grêmio Catanduvense, que jogaram no Anísio Haddad em São José do Rio Preto. Já no domingo, às 10 horas, o Penapolense recebeu o Mirassol, lá no estádio Tenente Carriço, e não saiu do 0-0. Mais tarde, às 4 horas da tarde, completando a rodada assim, o Grêmio Barueri encarou o Paulista em Tabuão da Serra, e o time de Jundiaí levou a melhor com um placar de 1-0. Então você pode ver aí a tabela, né, como foi a abertura da Copa Paulista, né, que teve início nesse final de semana. E por falar em Paulista, o time de Jundiaí é o time mais vencedor desse campeonato, com 3 títulos. E o técnico do time, o técnico Beto Cavalcante, falou, né, sobre essa situação, sobre essa estreia, o que ele espera do time para esse campeonato de 2015. Vamos ver. A expectativa é boa, né? É lógico que a gente está trabalhando com um grupo jovem, a gente sabe da responsabilidade que é defender a camisa do Paulista, como você colocou aí, um clube que já é bicampeão da competição. Então, assim, nosso principal objetivo nessa competição é lógico que quando você entra em campo, você quer conquistar, mas mais dar uma bagagem, dar uma experiência maior para os nossos atletas, porque a maioria deles são jogadores aí 9-7, 9-8. Então a gente entra na competição, o primeiro objetivo de buscar a classificação nessa primeira fase, aí no decorrer da competição a gente vai se adaptando e vai vendo as possibilidades que vão se apresentando. Esse também é um dos nossos objetivos, né? A gente está usando bastante a nossa base, porque o clube é acostumado a revelar grandes jogadores aí, então a gente já, alguns jogadores que de repente se encaixem no perfil para compor a equipe no próximo ano numa Série A2 também. Então a gente está buscando também algumas parcerias com alguns outros clubes que possam, de repente, emprestar algum jogador para minimizar os custos da equipe nesse primeiro momento, nessa
Copa Paulista. Aí, Luizinho, tá fazendo direitinho o trabalho aí o Beto Cavalcante, né? Aliás, usando a base, fazendo certinho de casa. Com certeza, te borrifando, mas o Paulista, para mim, acho que é o time que melhor está, mais sério está tomando essa competição. Por quê? Porque está usando jovens, está jogando com garotos 9-7 e 9-8. É isso que as equipes têm que fazer. Por que jogar a Copa Paulista, contratar jogadores? Fazer como o São Bento está fazendo aqui. Trazer esse monte de jogador. Vai ser campeão da Copa Paulista? E se for campeão? O que vai acrescentar jogar uma Copa do Brasil? Hein? Ou seja, Beto Cavalcante, parabéns. Paulista e Jundiaí, parabéns. Eu tenho um centroavante que já jogou ano passado na equipe do Paulista. Tem 16 anos. É o Matheus Silvestre. Um belíssimo centroavante. É de Votorantim. Chegou para mim numa época como volante, mas jogou 2 minutos de volante, foi não tem nada de volante, é centroavante, é atacante e hoje ele é titular do Paulista de Jundiaí. Por que não se faz isso aqui em Sorocaba também? Por que o São Bento não usa a garotada 9-7, 9-8, 9-9, aliás, 9-6, que podia dar cancha, pode dar experiência para esses meninos? Para que contratar jogadores? Se a maioria desses que estão chegando não irão fazer parte do grupo que vai disputar o Paulista de 2016. O técnico não será o mesmo, porque vai ser o Paulo Roberto. Agora, o José Luiz Reis parece-me que é a terceira passagem dele para o São Bento. Acho que é um sorocabano que realmente está tendo mais oportunidade de trabalhar no São Bento. Parece-me que é a terceira, já trabalhou no Atlético temporada passada. Então, o Paulista que sirva de exemplo. Parabéns, Paulista de Jundiaí. Essa é a saída. Vocês estão fazendo muito bem, muito certo, essa maneira de trabalhar. Parabéns, Paulista. Luizinho, dentro dessa sua linha de raciocínio, talvez não seja aí a dificuldade e o maior empecilho dessas parcerias de base. Você falou por que não aproveitar, porque o técnico Drey, realmente, o Drey, eu acho que é o técnico, desde que eu cheguei a Sorocaba, é o técnico que mais passou pelo Esporte Clube São Bento. Com certeza. Ele fica nessa de ir e vai, ele fica circulando entre Atlético de Sorocaba, Esporte Clube São Bento e Primavera e Indaiatuba. E Atlético Sorocaba. E Atlético Sorocaba. Então, a categoria de base hoje, nós sabemos, temos feito a cobertura aqui, está tendo o campeonato, está em recesso, né, o Campeonato Paulista de Sub-20, mas está sob o comando da equipe do Kigol, né, da Kigol. Essa parceria, talvez por isso o São Bento não aproveita os jogadores da base, porque é terceirizado, porque é uma parceria. Já o Paulista não, o Paulista tem time próprio, tem categorias de base própria. Bom, você vai poder falar sobre isso na volta do intervalo do segundo tempo do TVR Sport. Continue com a gente que voltamos já. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. Eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Pai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será: o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, professora, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Estamos de volta, segundo tempo do TVR Esportes, aqui comigo no gramado, batendo uma bola legal, fazendo os comentários sempre muito pertinentes para você, com uma outra visão, uma visão diferenciada do esporte regional, do esporte estadual e nacional. Aqui, nosso comentarista Luizinho Costa. Professor Luizinho, nós saímos para o intervalo do primeiro tempo falando disso, dessa questão do Jundiaí usar a sua base. E o Esporte Clube São Bento, de repente, não aproveitar da mesma forma. Talvez seja porque é privatizado e há interesses aí por trás disso? Eu não sei, pode ser que seja, né? Pode ser, mas é importante que, se é uma parceria, de todos os modos, tem jogadores ali que pode ser utilizado. E tomara que seja, porque esses campeonatos, como o Copa Paulista, serve para isso mesmo. Serve para isso, para você botar a garotada para jogar.
Pra ver uma renovação, para ver, de repente surge uma revelação, um garoto de 15, 16 anos aí que é habilidoso, que tem boas condições, que pode realmente vir a se tornar um jogador profissional. Agora, se não der essa oportunidade para ele, meu amigo, quando é que nós vamos descobrir novos talentos? Vai ficar sempre os mesmos, aí vem esse jogador, um monte de jogador meia boca que tá aí tudo para jogar uma Copa Paulista e depois desaparece. Porque você não vai ver a maioria desses que estão nessas equipes aí, a maioria vocês não vão ver no Campeonato Paulista na Série A do ano que vem. Pode ver numa Bzinha aí, numa A3, numa A2, mas na elite mesmo do Campeonato Paulista, dificilmente vocês irão ver aí esses jogadores que estão jogando a Copa Paulista. Agora cá pra nós, hein? São José e Juventus 0-0. Isso deve ter sido de doer, hein? De doer deve ter sido, assustado, hein? Né? Que jogo deve ter sido, hein? Pois é. Bom, continuando na base, Luizinho, nesta última semana, membros da Federação Paulista de Futebol se reuniram com dirigentes de clubes, né, do estado de São Paulo para poder discutir melhorias, para discutir ideias de melhorias para os campeonatos de base. O gerente de futebol, o gerente das categorias de base do Palmeiras, falou ao repórter da Federação Paulista, Felipe Navarro, sobre esses encontros e as propostas oferecidas. Vamos ver. Ô João Paulo, hoje vocês tiveram uma reunião com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, onde foram debatidos alguns pontos importantes para a evolução do futebol de base aqui no estado de São Paulo. Que ponto que você indica como mais importante dessa reunião? Primeiro agradecer à federação, né, por a gente ter esse contato direto com o presidente e estar reivindicando algumas questões, principalmente técnicas, né. Tem alguns pontos que é o número de inscrições, o prazo de inscrições ser maior, para que a gente consiga deixar esse talento das equipes menores que fomentam, né, o estado em termos de futebol e também nos serve para trazer esses jogadores para nossas equipes, né, para os 4 grandes. Então a gente pediu para que esse prazo seja estendido, né, para o número também de partidas, né, não seja limitado, que ele jogue tantas partidas na sua equipe, mas consiga depois se transferir. E algumas questões técnicas do sub-11, sub-13, né, diminuir o tamanho do campo para que ele possa pegar mais na bola e, consequentemente, ter mais ações no jogo, aí que vai dar a sua evolução. E também diminuir o número também de jogadores no campo, né, de 7, 8, o mundo já faz isso. Então está na hora do Brasil se adaptar. É importante essa questão também. Eu queria que você falasse sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Existe também alguma reivindicação para a melhoria também dessa competição? Essa reivindicação é nacional, onde a gente consiga ter uma fase a mais na Copa São Paulo, para que se classifique 2 equipes, né, para a segunda fase, porque às vezes você pode vir de muito longe, jogar só 3 jogos, ou no primeiro jogo que você perde, praticamente você fica desclassificado. Nas últimas 2 edições, as equipes que fizeram 6 pontos não se classificaram, né, e fizeram uma boa competição. Então a gente está pedindo para que tenha uma fase a mais. O presidente gostou muito da ideia, vai ter mais algumas outras reuniões para que na próxima a gente decida se vai acontecer ou não, mas todas as ideias que nós demos aqui foi muito bem aceita pelo presidente e pela diretoria. Professor Luizinho? Não, eu acompanhando a entrevista, a ideia de que diminuir o campo, botar para jogar 7 contra 7, é isso? Então vamos preparar. Diz que já faz isso no mundo? Eu não vi. Eu sinceramente não vi. Pelas viagens que eu fiz aí para a Europa, graças a Deus, eu não vi isso não. Só se for preparar a garotada para jogar futebol 7, aí sim, aí beleza, legal. Agora, quanto aos números de partida da Copa São Paulo, que diz que vem muita gente de fora, muitas equipes de fora, vem, o que precisa primeiro é acabar com essa Copa, porque a maioria das equipes que vem disputar a Copa São Paulo, que não são aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, aí a maioria das equipes são de empresários. A maioria das equipes são de empresários, que vem aí botar os meninos na vitrine para poder vender. É isso aí. Por falar em empresário, Luizinho, essa Copa Paulista realmente é a vitrine. Uhum. Então, por isso, tem essa influência muito grande de empresários. Tem uma empresa aqui de Sorocaba que administrou a categoria de base do Esporte Clube São Bento, agora recentemente, rompeu com a categoria de base do Esporte Clube São Bento, anunciou até que estaria fechando uma parceria com a União Barbarense, essa parceria não deu certo. Recentemente eu encontrei num café com um dos dirigentes dessa empresa, dessa associação, e ele me falou que eles estão pegando um time lá de Palmas, Tocantins, lá em Palmas, Tocantins, porque o time de Palmas tem vaga
na Copa Juniores em janeiro. Então, quer dizer, na Copa São Paulo. Então, quer dizer, tá indo lá em Palmas, pegar um time, levar jogadores para pôr no time, para poder trazer para cá, tá dentro disso que você acabou de falar? Exatamente. Porque é vitrine, então sempre vira só em torno do interesse dos empresários? Exatamente, mas é bem por aí mesmo, Bolinha, é bem por aí mesmo. Então, as parcerias procuram as equipes que tem já vaga garantida para poder disputar a Copa São Paulo, para poder colocar seus jogadores. E vai, de repente, se vinga aí, joga bem, faz uma boa campanha, de repente, para eles poderem vender. É porque a Copa São Paulo realmente é uma bela de uma vitrine. É isso aí. Bom, continuando na categoria de base, o Atlético Sorocaba estreou nessa sexta-feira, dia 17, na 19ª Copa Brasil de Futebol Infantil, na cidade de Laranjal Paulista. Isso, o Galinho foi até Laranjal e encarou o Figueirense no jogo de estreia e conquistou seu primeiro ponto da competição, mantendo o placar de 0-0. Então conquistou o primeiro ponto aí no empate de 0-0. No domingo, o Galinho enfrentou o time, líder do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu pelo placar de 2-1. O próximo desafio do Galinho na Copa, aí na 19ª Copa Brasil de Futebol Infantil de Laranjal Paulista, será nessa segunda-feira, dia 20. Professor Luizinho, essa Copa também tem um peso grande, é uma Copa importante, vem grandes clubes, assim como a Copa de Votorantim. Nos mesmos modos, né? As equipes vêm para disputar, eles disputam em janeiro, depois aí em julho eles jogam em Laranjal. É legal, eu acho bacana, porque você tem a oportunidade, por exemplo, igual o Atlético Sorocaba, de enfrentar essas grandes equipes aí. O Atlético está jogando o Campeonato Paulista, mas vai poder medir suas forças com as equipes de outros estados. Isso é muito bom. Isso é muito válido. O Atlético não participa da Copa de Votorantim. O critério para escolha, o critério para convite é diferente, Luizinho? Eu acredito que a maioria das equipes que disputam em Votorantim são as equipes grandes e de outros estados, né? E eu também nunca vi a participação do Atlético Sorocaba. Não sei porquê, gostaria de saber, não sei porquê, mas a equipe lá, o pessoal de Votorantim dão ênfase maior para as equipes de fora dos outros estados. Então, aí nisso fica São Bento e Atlético Sorocaba de fora. O dedo, pirulito, exatamente, mas não participam disso. E o Atlético Sorocaba tem que ir lá disputar a Copa em Laranjal Paulista. Em Laranjal Paulista. São as coisas do futebol da nossa região. Exatamente. Luizinho, vamos para o breve intervalo. Já voltamos com mais TVR Esportes para você. No terceiro tempo tem Brasileirão, ainda tem também o processo do Atlético Sorocaba no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tem muita polêmica para você aí. Continue com a gente que voltamos já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Álcool e direção não combinam. Um táxi ou motorista da vez deixa todo mundo feliz. A gentileza no trânsito é o melhor exemplo a ser seguido. A cidade muda e fica melhor para se viver. Para salvar vidas, não basta querer doar. Tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos. Estamos de volta, terceiro tempo do TVR Esportes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou nesta última quarta-feira
o time do Atlético Sorocaba, por aquela questão, vocês viram aqui no TVR Sport, de ter supostamente escalado jogadores irregulares no Campeonato Paulista. Pois é, você deve ter visto aqui no TVR Sports que estivemos aqui recebendo aqui o gerente de futebol do Atlético Sorocaba, o Ifusec, na época também o técnico de futebol do time, o Rui Scarpino, falando dessa situação. E o Atlético Sorocaba foi totalmente liberado, ele realmente foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sendo condenado a pagar apenas uma fortuna, uma multa, Luizinho Costa, de R$500. É bem pro Atlético, né? Bom pro Atlético que ganhou essa parada aí, vai permanecer na Série A2, agora que passaram o sufoquinho para que passaram, hein? Porque não foi fácil, foram meses aí de preocupação, mas pelo que o tribunal decidiu, ou então não estava errado o Atlético, né? O erro não foi do Atlético e o Atlético permanece. Ruim, pior para o comercial, né? Que agora vai ter que pagar as despesas de advogado. Não, perdeu e vai pagar as despesas totalmente. De acordo, Luizinho, com a decisão dos auditores, foi unânime. Entendeu? A decisão foi unânime, favorável ao Atlético Sorocaba. Foi 7-0, porque, segundo eles, não houve escalação irregular de jogadores, e sim descumprimento do regulamento da competição. Tá aí, então, parabéns para o Atlético, então. Parabéns para o Atlético, parabéns para Sorocaba, que continua com o time aí na Série A2, pelo menos, levando o nome da nossa cidade aí no Campeonato Paulista. Então agora nós vamos falar de Brasileirão, 14ª rodada, professor Luizinho. Foi bonito, um espetáculo de gols para todos os lados, belíssimo. Você está um pouco triste, vamos começar falando da sua tristeza, vamos começar falando do seu Santos, que sucumbiu diante do Palmeiras. Santos e Palmeiras, bom clássico, 38 mil pessoas na Aliança Parque, na Aliança Arena do Palmeiras, 1-0 Palmeiras. O Santos está mal, o Santos está complicado a vida do Santos, cara. O poder ofensivo dele não está funcionando, só o Ricardo Oliveira faz gol e o sistema defensivo é brincadeira, é só ver o gol aí, os zagueiros, como é que um zagueiro dá tanta liberdade para um atacante virar e bater dessa forma? Aí é pedir para perder mesmo, mas e o Santos que continua nessa sua luta para sair da zona do rebaixamento, agora no próximo domingo, 11 horas da manhã, enfrenta o Joinville, lá na Vila Belmiro. Tomara que o Santos possa conseguir uma vitória para começar a tentar, né, sair dessa zona do rebaixamento, que é um lugar muito complicado, e aí não é lugar do Santos estar, né? É isso aí, belíssimo gol do Leandro Pereira, né, Luizinho? É vacilo da zaga, o zagueiro. Pô, o cara não tem olho na nuca, não sabe o que. O cara não é mágico, meu. Tá de costas, dominou. Quando vai fazer o giro, é só tomar, virou pro lado esquerdo. Fechou o cara, não deixa bater. Agora ele dominou, pensou que o cara ia virar pro lado da perna boa dele, virou pra perna ruim esquerda, mas mesmo assim acertou aí um chutaço, né? Um tirombaço, e o goleiro do Santos não pôde fazer a defesa, e 1-0 pro Palmeiras. Palmeiras que agora 5 vitórias e um empate. O Palmeiras já está a 2 pontos aí de entrar no G4. Luizinho, esses vacilos da zaga, se fosse na época do nosso amigo Ney Ross, o Ney Paulado, o zagueiro pintava essa forma. O cara não ia virar assim não, hein? Do jeito que virou o Leandro aí, não ia virar desse jeito não. Uma queria tomar logo uma paulada. Logo um beliscão legal, e o Ney não ia dar essa sopa aí pra ele virar batendo, não. Respeitar aqui, com né? Certeza, O Ney já deixaria claro quem manda ali na área. É verdade, né? Eu joguei com o lateral direito, o Hermes, lá no Curitiba, que o ponto esquerdo vinha começar a driblar, ele já arrebentava ele na pancada e falava: meu irmão, se quer driblar, vai driblar o lateral esquerdo, que é solteiro, eu sou recém-casado, leite tá muito caro, vai fazer carnaval lá em cima do lateral esquerdo, aqui eu vou matar você, ele falava assim. E pronto, o rapaz já safava, é isso aí. Bom, vamos pro Corinthians, Luizinho. O Corinthians ganhou do Atlético, seu compadre Levi Cooper. Belo jogo, um jogão mesmo, bem disputado, um jogo em alta velocidade, com muita movimentação. O Corinthians venceu sim, numa única jogada boa que o Wagner Love fez, que conseguiu levar e dar o passe aí, meio gol pro Malco, que já entrou batendo e fez o gol, fez 1-0. Foi um jogão. O goleiro do Corinthians pegou tudo e um pouco mais. O Corinthians se livrou também de tomar uns 3 ou 4, viu? Porque o Walter pegou tudo. Walter que substituiu o Cássio. Bela vitória do Corinthians, encostou no Atlético. Só o Atlético continua aí por diferença de gols aí em primeiro lugar, mas os dois, em número de pontos, estão iguais, os dois com 29. É isso aí, belíssimo jogo, realmente belíssima vitória. Gol de Malcom, esse menino, um golaço, né, Luizinho? Novos nomes surgindo. Quer dizer, surgindo não, novos nomes se consagrando, né, exatamente, Luizinho? porque ele tem 18 anos, o menino. Exatamente. É o menino Malco, que acaba de comprar uma carteira de motorista, né? Tá dando um buchicho danado, hein? Graças a ele. Não quer fazer treino não, né? Já quer sair dirigindo, né?
Tá bem que isso aqui é Brasil, né, meu irmão? Mas vamos tentar pelo menos, né? 18 anos, cumpriu esses dias, 18 anos, não, já tem dias, carta? 20 dias após completar. No Brasil essas coisas acontecem. Viu? 20 dias após completar 18 anos, o Malco já estava habilitado. Meu amigo, vou dizer uma coisa, esse cara deve dirigir, desde quando nasceu já dirige. Exato. E graças ao Malco, 5 mil brasileiros vão perder sua carteira de motorista, sua CNH, porque graças ao Malco foi descoberto aí mais uma vez no Brasil algumas falcatruas, que quase não existe aqui, e 5 mil pessoas vai perder a carteira, porque também valeram-se do mesmo recurso que o Malco. Olha o que o Malco aprontou para esse pessoal. 5 mil, espero que não sejam torcedores corintianos. Mas tomara que o pessoal dê pegue mesmo e dá aí dá uma puna como se deve punir, né? Apesar que o nosso país, né, as punições são muito brandas. Mas vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Bom, o São Paulo, após 2 vitórias consecutivas aí, teve o seu bom momento no Brasileirão interrompido. Luizinho Costa, a situação de São Paulo ontem com 2 expulsões, o Ganso expulso, o Luiz Fabiano expulso, uma situação, uma lambança total, o técnico expulso. O que você achou disso? Agora, o primeiro gol foi uma brincadeira. Um jogador de futebol profissional, como é que você não consegue... Estão jogando com 3 zagueiros, 3 praticamente fora de combate, e o Michel Bastos, que era o homem que era para cobrir as costas do último zagueiro, quando você fecha na diagonal, marcou bobeira. Aí antecipou o atacante do Sport, fez 1-0. Agora o São Paulo não jogou bem, o São Paulo sofreu ontem lá no último domingo lá em Recife, e lá no Recife é brincadeira, hein? Caiu lá, vai passar sufoco mesmo, porque o Sport tá um time certinho. Não tem nenhum craque, não tem nenhum jogador fora de série, mas é um time certinho, muito bem orientado pelo Eduardo, que é filho do Nelsinho, Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista. O Sport faz uma belíssima campanha, continua acreditando que não vai estar entre os 4 que vão para a Libertadores, exatamente, mas que será uma bela campanha que ele irá fazer, isso com certeza. É sempre muito válido. Bom, saindo do esporte, vamos falar agora também do time carioca, até pela curiosidade. Ronaldinho Gaúcho no Fluminense, Luizinho Costa. Veio lá do México, como que era o nome daquele time mexicano que ele estava jogando mesmo? O Gaios de Querétaro. Que você conheceu o pessoal lá, né? Muito bem. Então tá, o Luizinho também ídolo do México. Treinador do Querétaro é meu amigo, jogamos junto. Exatamente. Fluminense... Ronaldinho Gaúcho no Fluminense foi encarar o Vasco, esqueceram de dizer pro Vasco que o Vasco, que tá numa draga, esqueceram de dizer, estragou a festa do Fluminense. Exatamente, bela hora para fazer uma apresentação do Ronaldinho, clássico, casa cheia, mas aí o Vasco venceu 2-1. Clássico é clássico, não adianta. O Vasco venceu e venceu muito bem, jogando muito bem, e aí botou um ambiente meio esquisito depois do jogo, briga do Fred com o zagueiro Rodrigo, mas não sei não, hein? Vou deixar uma interrogação. Será que o Ronaldinho vai virar? Não sei não, hein? Não sei não. Professor Luizinho Costa, a Sininho já avisou aqui que o nosso tempo acabou. O momento fair play? Não, mandar um abraço para o professor Tarcísio. Encontrei o professor Tarcísio agora pela manhã. Grande abraço, professor. Aquele abraço, é bom tê-lo aí, sempre aí nos assistindo. Um grande abraço, até a próxima. É isso aí, também meu abraço, Momento Fair Play, vai para o professor Tarcísio, também um grande abraço, professor, e vai para todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, que nos acompanham pela internet. E essa semana foram muitos acessos no nosso Facebook, muitas pessoas curtindo, então a todos vocês, meu muito obrigado, Momento Fair Play. E claro, para você de casa também que nos acompanha sempre nos prestigiando com a sua audiência, a todos vocês uma semana abençoada e espero encontrá-lo aqui no próximo programa. Até lá!